Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, pois ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estes vendedores, cambistas, só estavam ajudando aos fiéis. Não estavam fazendo nada de errado. Nada. Pois estava ali Moisés, que, conforme a posse de cada um, conforme o pedido de cada um a Deus, teria que ofertar um animal. Até num outro lugar na Bíblia, própria Maria e José compraram 2 pombinhas para oferecer quando Jesus foi pela primeira vez levado ao templo lá com seus 2 filhos. Então isso era absolutamente correto naquela época. Como boa parte dos judeus viviam fora do Império Romano, no Oriente, eles vinham com moedas não cambiáveis. Então eles tinham que fazer o câmbio para poder comprar estas ofertas. Então, a raiva de Jesus, que Jesus mostra, no fundo não tem nada a ver com esses bois, animais, com quem vende e quem não vende, não. A coisa é muito mais de raiz. O próprio Jesus, em outro momento, deixa muito claro e repete uma citação de Oséias, quando ele diz: eu quero misericórdia, não sacrifício nem holocausto. Aí que está a grande questão. Jesus mete chicote nos meios, mas quer atingir o próprio templo. O próprio templo que colocava sacrifícios, holocaustos em lugar da misericórdia.
Ali que está a questão central. E esta questão vem de longe, tem origem lá em Abraão, porque Abraão, no tempo de Abraão, ainda se conheciam os sacrifícios humanos, os holocaustos humanos, eram prática religiosa. E aí Abraão leva o filho dele para praticar este princípio religioso, e o anjo segura a mão e Deus fala: não faça isso. Então Abraão substitui o filho por um animal. Ali começa então na história humana, narrado na Bíblia, o sacrifício, o holocausto de animais em vez de humanos. Com Jesus, a cultura humana muda de novo. Nada de sacrifícios de animais, nada de holocaustos. No lugar disto, coloque misericórdia. E para vocês não duvidarem isso, o último holocausto permitido no cristianismo é: eu, Jesus, vou para a cruz em holocausto. E aí, de vez, acabem com isso. Então, meus amigos, acabemos com sacrifícios e holocaustos, ainda muito vivo entre nós. Tempos atrás, não tanto tempo, mas tempos atrás, vieram me procurar duas meninas. Eu sei que uma tinha 13 anos, a outra me parecia até mais nova, mas eu não perguntei a idade. Aí a mais nova me falou assim: Frei, a mamãe gosta muito do senhor, ela sempre vai lá na missa. Ah, que bom. E aí? O senhor pode dar asilo para minha amiga? Porque eu sei que o senhor mora aqui na embaixada, tal, então, embaixada dá asilo, o senhor não quer dar asilo para minha amiga? Como assim? Por quê? O que tem que sua amiga precisa de asilo? A mãe dela quer a todo custo que ela vai morar com a avó lá no interior do Piauí. Isso agora estou falando, 30 quilômetros distante de uma cidade de 15 mil habitantes. Bem lá, sem escola, sem nada, tal. E por quê? Porque a menina de 13 anos tinha engravidado. E a mãe dessa menina era um movimento católico. E o padre desse movimento orientou ela a fazer isso, para evitar o escândalo, porque a comunidade deles não podia conviver com um escândalo deste. E claro, leva lá para a avó, porque aborto nem pensar. A vida de uma menina oferecido em sacrifício para o bem-estar dos católicos, apostólicos romanos. Vai para aquele lugar. Falei com o padre. Acha que adiantou? Nada. Por sorte, descobriu uma prima, ovelha negra, olha a expressão, né, do sacrifício, ovelha negra da família, e aí consegui convencer a mãe que então a menina pudesse viver aí em Taguatinga com a
prima ovelha negra da família, e assim não fui instigado a uma situação complexa diplomática internacional. Mas só para ver como está perto de nós esta mentalidade de sacrifício e holocausto. E eu lhe pergunto, porque já me perguntei no dia mesmo, quando eu voltei para casa, quais são as pessoas que eu ofereço no holocausto? Porque todos nós fazemos isso, se não prestarmos atenção. O fulano tinha uma ideologia contrária da minha. Não falo mais com ele. Tiro ele do WhatsApp do meu grupo, não participa mais. Não é? Não fazemos isso? O tempo todo? É o holocausto, gente. É o holocausto. Você exclui da sua convivência o bode expiatório. O diferente nós oferecemos no altar do sacrifício diariamente. E por quê? Porque primeiro nós não conseguimos administrar o diferente na nossa vida, o oposto então nem pensar, e confundimos as pessoas por aquilo que elas pensam e fazem. As pessoas erram sim. O Senhor nunca errou? Eu, 1000 vezes todo dia. Eu sou um errante. E também sei que muitas pessoas já me colocaram como bode expiatório num sacrifício. Faz parte. Mas isto não é o desejo de Jesus Cristo. Cada vez que eu faço isso, coloco, em vez de colocar o erro como algo que deve ser superado, a pessoa que erra como algo que deve ser excluído, eu estou fora do ensinamento de Jesus. Porque a pessoa necessita de misericórdia. E com esta misericórdia, a esperança que ela consegue se livrar do seu erro. Este é o caminho cristão de lidar com o diferente, de lidar com o erro, o pecado, o mal. Distinguir estas situações da pessoa. A pessoa uma coisa, o que ela faz e pratica é outra coisa. Porque todos nós praticamos aquilo que aprendemos. Não é o eu que pratica. É o aprendizado desde a primeira infância que se deslancha em práticas. E sempre por imitação. Eu nunca sou original naquilo que eu falo, faço e penso. Eu sempre fui provocado e diante das múltiplas informações que eu tenho, eu acabo decidindo por uma determinada vivência. Então, se eu recebo misericórdia e a pessoa compreende por que eu estou agindo, pensando assim, aí sim, mudando este
contexto de vivência, acrescentando nesta vivência novos elementos, eu posso ter esperança que as ações que surgem daí possam mudar. Atacando o outro, jamais ele muda. Acrescentando novas convicções na vida do outro, conquistar a vida desta pessoa por algo que dá gosto, muda as atitudes. É assim que funcionamos, e não diferente. Então, meus amigos, quanto mais você xinga alguém, tanto pior ele vai te tratar. Quanto mais você abraça alguém, tanto mais ele vai começar a se aproximar de você. Creio em Deus Pai, Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face se compadeça de vós. Ouve seu rosto para vós, vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É bom nos indignarmos com os sacrifícios que ocorrem por aí nos dias de hoje. Ucrânia, Palestina, 178 guerras em andamento no mundo. Rezemos com fervor, mas saibamos que essa oração depende de uma mudança de vida. E o primeiro a mudar sou eu, não os senhores. Irem em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Maria de